Boa noite, minha gente tântrica! Estamos chegando, mais um episódio dessa nossa terceira temporada. Que alegria, que prazer ter você aqui comigo. Lembra, claro, de se inscrever aqui no nosso canal. Você que está chegando agora, deixa o seu like, seu comentário e se inscreve também para não perder os próximos episódios. Segue a gente nas redes sociais, @prazer_tantra. Eu sou Rosana Jaya, sempre uma alegria para mim, uma honra estar aqui com vocês neste videocast Prazer Tantra para falar sempre de coisa muito boa. Lembrando a vocês, né, que lá na bio do Prazer Tantra tem ali todos os meus serviços, os meus cursos online e agora em janeiro eu abri mais algumas vagas para atendimento à distância, tá? Homens, mulheres, enfim, pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais. Se você tem interesse, 11 98906 1263. Também estou fazendo alguns poucos atendimentos presenciais devido à correria de agenda, né, aqui em São Paulo. Só entrar em contato e aí a gente conversa e alinha tudo, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar de um tema que ainda não trouxe aqui, mas antes eu preciso, né, eu quero dar as boas-vindas para Alessandra Beer. Vou falar Beer bem com R puxadinho. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Tudo bom. Muito obrigada por me receber. Eu que agradeço por aceitar o nosso convite. Alessandra, gente, eu vou dar uma lidinha aqui, então eu vou até preparar a garganta, porque é importante que vocês conheçam, né? A pessoa que vai trazer aqui este tema, que eu já vou revelar qual é. Então, a Alessandra, ela é uma nômade, contadora de histórias, criadora de personagens, poetisa e viajante de universos fantásticos e fascinantes. Desde 2016, vem desbravando os diversos caminhos do autoconhecimento, do mais racional e pragmático ao mais sutil e lúdico, para manifestar sua verdadeira essência no mundo. Na sua caminhada, adquiriu ferramentas como mindfulness funcional, yoga dance, consentimento somático, dentre outros, se tornando facilitadora de workshops e vivências de consentimento, relacionamento e outros temas, com o objetivo de auxiliar pessoas a viver sua vida e seus relacionamentos de forma mais autêntica. Com esse propósito, fundou uma empresa de produção, We Conscious Events, que levou para Florianópolis, em 2022, a incrível festa de sexualidade consciente, a Play Party Aristocracia dos Desejos, eu gostei desse nome, e vem coproduzindo no Brasil o festival Sexibility, com o objetivo de trazer mais consciência para temas importantes da vida, que muitas vezes são distorcidos ou ignorados, como sexualidade e consentimento, que é o tema deste episódio. Agora, por quê, né? Porque as pessoas devem pensar, mas não é meio óbvio? Quando a gente fala de sexualidade, de prazer, a questão do consentimento, porque primeiro, se não tem consentimento, já não é sexo, né? Tem um outro nome para isso. Mas eu também não me aprofundei no tema, eu já venho há alguns anos ouvindo falar, né? Porque conheci algumas pessoas, inclusive a Paula Fernanda, que é da sexologia somática, que esteve aqui com a gente. Então, damos algumas pinceladas. Mas ao que me parece, é um tema muito mais profundo, né? Tem muita coisa a ser trabalhada e desenvolvida, porque a gente vê aqui festivais, a gente vê aqui que você tem trabalhado bastante com laboratórios de consentimento. Então, explica pra gente, olha, quando a gente fala de consentimento, a gente está falando de que, afinal de contas? É só dizer, ó, pode, não pode? Exato. O que acontece é que no mundo hoje a gente não vive numa cultura consensual. E as pessoas têm essa noção limitada do que é consentimento, que é você dar ou receber permissão. Isso. É o que pode e o que não pode, certo? E daí eu brinco que normalmente é uma palavra que aparece em formulário de, sei lá, procedimento médico, né? Sim. E é uma palavra que aparece de vez em quando nas redes sociais quando alguém está agindo de forma não apropriada, né? Me Too Movement, esse tipo de coisa. E consentimento, a palavra ela vem do latim, que é consentire, que é sentir com. Uhum. Então, é como que eu posso sentir com outra pessoa? Então, a primeira coisa que a gente fala no consentimento é a gente precisa entender, se eu for aqui sentir com a Jaya, o que eu quero? O que a Jaya quer? Quais são os meus limites? Quais são os limites da Jaya? E quando a gente se relaciona, quando a gente fala de consentimento em relação... Porque consentimento deveria estar em todas as relações, né? Mas normalmente a gente vê mais em relação sexual. Sim. Quando a gente se relaciona principalmente com sexualidade, por conta da sexualidade ser um tabu, por conta da gente viver numa sociedade que tem uma visão de... que a gente fala sex negative, né? De negatividade com relação à sexualidade, a gente não comunica.
A gente é ensinado a não comunicar, a gente não fala sobre sexo. E nas gente mulheres, então? Exato, a gente não ensina nas escolas. Quando tem tema de sexualidade nas escolas, é sobre prevenção de doenças. E gravidez. Exato, ninguém fala sobre prazer. E a gente vê isso também quando a gente fala, por exemplo, de prestação de serviço. Você, às vezes, precisa passar num atendimento porque você está procurando uma técnica. Então, quando você vai no dentista, você não quer cocriar o seu tratamento com o dentista. Porque você não entende nada. Sim. Você está indo no dentista porque ele sabe o que ele vai fazer. Confia. Exato. Só que, por exemplo, num trabalho terapêutico, muitas vezes, o processo ele é cocriado. Porque você está perguntando para o paciente, para o cliente, o que ele quer. O que ele veio experienciar. E você, ao estar fazendo o atendimento, não deveria ser responsável pela experiência de outra pessoa. Ninguém é responsável pela experiência do outro. Eu não tenho como fazer um workshop falando que as pessoas vão ter uma experiência incrível. Porque eu não sou responsável pela experiência das pessoas. Sim. O que eu posso fazer é... O consentimento ele se inicia tanto no atendimento, quanto no workshop, quanto numa relação, quando eu comunico abertamente quais são os meus desejos, o que no workshop, né? O que eu vou estar proporcionando. E as pessoas têm essa mania de falar, né, sobre a experiência incrível, sobre algo transformador. E às vezes você está querendo ir num evento e você fica assim, mas o que a gente vai fazer? É um trabalho de respiração? Vai ter toque? Não vai ter toque? As pessoas vão ficar peladas? Não vão ficar peladas? E daí fica nesse lugar... Tem uma mulher incrível que trabalha com sexualidade nos Estados Unidos que ela fala sobre como a gente aprende que existe algo incrível no mistério, no misticismo, só que no lugar onde o mistério é você não saber o que vai acontecer. E daí, como a gente vive numa sociedade não consensual, tem aquele lugar do tipo, não, deixa aí no flow, deixa acontecer naturalmente. Exato. Só que é isso, o que é natural para mim pode não ser necessariamente natural para você. Isso. Então, é muito desse trabalho. E é incrível como, quando eu comecei a pesquisar isso, quando eu descobri o consentimento, para mim é uma daquelas coisas que dá aquela explosão de cabeça, né? E daí eu percebi, caramba, eu não tenho o hábito de dizer não. As pessoas, às vezes, me pediam alguma coisa que é o agradador, a sombra do agradador, né? E para a mulher é mais difícil, porque a gente é educada a ser cuidadora, a agradar. Então, alguém me falava, você pode buscar seu primo no aeroporto? Aí eu falava, de Guarulhos, né, gente? Demonstração de amor é buscar a gente no aeroporto de Guarulhos. Sim. Aí eu falava, putz, eu até queria, mas... E daí eu elencava motivos. Uma lista de justificativas. Mas eu não dizia o não. Então, se eu falei que eu queria... Ai, Jesus. A pessoa vai tentar resolver todos os meus problemas. E eu vou ficar achando que ela é inconveniente quando eu nunca disse que eu não quero. E a outra coisa que eu percebi também é a transferência que a gente faz dos nossos desejos para as outras pessoas. E brasileiro é muito bom nisso. Quando a comunicação é muito direta, a gente acha que é grosseria. E quando a gente quer alguma coisa, em vez de pedir pelo que a gente quer, a gente fala assim, Jaya, você não quer me pegar um copo d'água? Eu brinco assim com meu marido. Você não queria tomar uma aguinha, não? Você tá com sede, não? Mas sim, super entendo o que você tá falando. E daí, quando você tem um relacionamento, quando você tem já um relacionamento mais íntimo, tem muita coisa que a gente pode chamar de consentimento implícito. Que dentro do seu relacionamento, ele já te conhece, sabe algumas coisas que você quer. Sim. Tem um lado positivo nisso, que muitas vezes a pessoa pode realmente cuidar de você de uma forma, pode antecipar uma necessidade sua. E é prazeroso isso num relacionamento, numa troca. Só que as pessoas mudam. Então, às vezes, a pessoa tá achando que é algo que você quer, não é mais algo que você quer e nunca foi falado a respeito. Sim. E o problema maior é quando não é um relacionamento, né? Que tem ali o tempo de ter criado a intimidade, de ter criado isso que a gente fala que é um consentimento implícito. E a maioria das relações a gente vive assim. A gente vive tentando adivinhar o que outra pessoa quer. Né, lemente. Espera que o outro adivinhe também. Exato. Esperando que o outro adivinhe. Ou fazendo, eu brinco da reciprocidade forçada. Que é tipo, eu faço pra você, pra ver se você se liga que eu queria que você fizesse pra mim. Eu tive uma amiga assim, né? A amizade acabou. Porque, tipo, é isso, né? Fazer as coisas pela pessoa. Só que enfim, cada um com suas características.
E essa coisa que você está falando, vem um monte de coisa que eu quero te perguntar, né, aqui. Mas quando você fala dessa, de você ser sincero ou de você se posicionar e falar, não quero, não estou afim, né, você é vista como grossa. Eu tenho essa mancha na minha história, assim, a vida inteira. Tanto que meu filho é autista, né, eu recebi diagnóstico ano passado, e esse ano eu vou atrás de um diagnóstico, assim, uma investigação para mim também, porque não são todos, claro, o autismo é um espectro, mas é comum que a pessoa autista não tenha esse filtro, então ela acabe falando, né, sendo sincera ou falando uma verdade. Então, mas, tipo, eu não quero, sabe? Eu sempre fui assim, e essa coisa da grosseria, mas eu sempre pensei, caramba, mas eu sou obrigada, tipo, e a minha vontade, né? E o meu limite? Por que eu tenho que passar por cima? E é como você falou, nós mulheres, então, né, criadas, educadas para agradar, né, para ser vista como uma cuidadora, boazinha e tal. Quando a gente traz isso para a cama, para o contexto do sexo, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo, né? Porque eu já cansei de falar aqui nesse podcast quantas vezes me coloquei em situação de violência. Eu me coloquei. Né? Não tirando a responsabilidade do outro, mas eu me coloquei também justamente por isso. De, vamos fazer. Vou fazer lá para agradar, né? Meu namorado, se eu não fizer, outros vão fazer, então vamos lá. Muito difícil isso, né, Ali? Mas quando vocês trabalham, seja em laboratórios, em grupos, não estou falando necessariamente só de sexualidade, é isso? Como é que funciona, então, um trabalho desse? O que a pessoa vai, sei lá, para um workshop com você? O que mais ou menos ela vai vivenciar ali? Sem criar expectativas, gente. É muito engraçado, porque para a gente promover esse trabalho tem sido super difícil, porque a gente escreve coisas na descrição e as pessoas ficam assim, mas assim, eu não sei fazer isso. Porque a gente fala, você vai aprender a fazer pedidos autênticos. Pedidos claros, fazer acordos claros. E as pessoas assim, é algo que eu quero. E a gente tem dificuldade também, como tem todo essa... que eu falei no começo, né, de como a gente vê consentimento no mundo, tem também a dificuldade de fazer as pessoas entenderem que isso é uma ferramenta relacional que vai melhorar muito a sua vida e que pode ser muito divertido e muito sexy. Então, a gente tem alguns modelos de workshop que a gente faz. Aí tem a experiência mais curta, que é de 4, 5 horas. Então, a gente introduz um pouco o tema, fala isso que eu estou falando para você, de como a gente não pede pelo que a gente quer, se as nossas querências, os nossos desejos, muitas vezes eles estão conectados às nossas necessidades. Então, a gente vai dar um jeito de ter. Então, o que a gente faz? A gente manipula, a gente dá dica, fica tentando ler a mente, né? A reciprocidade forçada, que eu falei. Então, a gente traz esse panorama para as pessoas irem se situando. A gente faz algumas práticas, exercício de sim e não, onde a pessoa se conecta com um pedido autêntico e sente qual é a dificuldade de fazer. Dentro do ambiente, a gente fala que a gente não tem como prometer segurança, né? Eu faço um festival de sexualidade, então eu falo, gente, a gente não promete segurança, a gente tenta co-criar um espaço mais seguro possível. Então, a gente fala, aqui é o lugar para você falar abertamente, sabendo que você provavelmente não vai ser julgado. A gente tem acordo de confidencialidade, a gente tem acordo de sobriedade. Então, para ir para o evento, não pode ter bebido, usado drogas. E daí, a gente faz algumas dinâmicas e, no final, a gente faz uma roda, que eu falo que é o poço dos desejos. E você vai pedir pelo que você quer. E tem um espaço de super vulnerabilidade, né? De você pedir. Sim. As pessoas têm dificuldade, e é muito louco quando eu falo, você vai aprender a elaborar pedido. Porque as pessoas falam, mas eu não passo? Provavelmente não. E daí a pessoa fica assim, você gostaria de me fazer uma massagem nos ombros? Eu assim, calma, é sobre você ou é sobre a outra pessoa? Será que não vai te incomodar? Você está muito cansado? E é muito interessante, porque o outro aspecto que eu amo desse trabalho é de como ele é empoderador, porque assim, a partir do momento que eu estabeleço que eu sou responsável por mim e você é responsável por você, e a gente está estabelecendo um lugar onde a comunicação ela é sincera e autêntica, eu sou responsável pelo meu desejo, e daí eu abro uma checagem com a pessoa que está ouvindo o pedido para ela falar quais são os limites dela. E aí eu tô ali facilitando essa interação e eu tô checando, porque é isso, a gente diz sim ou não com a nossa voz, a gente diz com o nosso corpo, a gente diz com a nossa intuição. Não é um processo simples.
dentro do nosso corpo, às vezes a gente brinca que a gente tem diversos centros de poder, né? Às vezes seu coração tá tipo, nossa, tudo que eu quero é ser tocado hoje, né? E daí você tá num período do seu ciclo menstrual que você tá assim, Deus me livre, eu não quero que ninguém nem chegue perto, alguém coloca um chocolate na minha porta e sai correndo. Então a gente cocria o espaço. E pode ser que a brincadeira fique super sexual e pode ser que não. A gente até fala, a Betty Martin, que é a criadora da Roda do Consentimento nos Estados Unidos, o trabalho do Sexological Bodywork é baseado no dela. O que eles falam de consentimento. Uhum. Ela fala que toque é uma necessidade humana. E é importante para o ser humano ter toque que não seja sexual. E muitas vezes, como a gente vive nesse cenário, né, uma sociedade que é não consensual, que tem uma negatividade com relação a sexo, é extremamente religiosa, conservadora, babá, a gente acredita que a gente só tem intimidade e toque dentro de um relacionamento sexual, romântico, afetivo, ou o toque só acontece no sexo. Uhum. Então, a gente fala sobre a potência também de desvincular essas coisas. E tem laboratório que a galera tá com uma energia mais para a sexualidade. E tem laboratório que tem, tipo, gente brincando de adoletar pelada, fazendo pirâmide. Porque é isso, qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Para onde você está se sentindo puxado nesse momento de experimentar? E, às vezes, a gente não se permite questionar, né? Tem um filósofo que eu gosto, o Alan Watts, que ele fala: você não sabe o que você quer porque você não sabe quem você é. Então, quantas vezes a gente se permite, né, se conhecer? Então, às vezes, a pessoa, quando tem a oportunidade, ela fala: nossa, eu quero, sei lá, 3 pessoas deitadas no chão e que eu possa esfregar minha cara no peito dessas pessoas, de olhos vendados, para saber qual é a sensação. Uhum. Só para se permitir explorar. E muito desse trabalho a gente fala sobre a parte somática, que é você incorporar isso, né? A diferença de você saber uma coisa do mental. Sim. E você ter aquilo como uma informação nas suas células. Então, o toque também entra nesse lugar, para você incorporar a ferramenta do consentimento. É interessante, né? Tudo que você está falando, eu já vivenciei muito, né, em grupos de Tantra, né, na minha formação e tal. Não com esse nome, mas basicamente tudo isso que você está falando. Foi onde eu comecei a colocar limites e sem medo, assim, né? Sem medo de ser feliz. Claro que é um desenvolvimento, né? E que às vezes a gente cai nas máscaras sociais, mas é importante ter consciência. Mas você é do Tantra? Você é terapeuta? Eu não sou terapeuta tântrica. Eu estudo Tantra por... Uhum. Eu tenho uma conexão com o Tantra. Até, sei lá, hoje, quando se fala em Tantra, se fala muito em Neotantra. É. E o meu entendimento de mundo, de espiritualidade, está muito conectado com a Advaita, com a não-dualidade. Né? E você conhece uma galera também, né? Conheço uma galera, principalmente porque esse trabalho com sexualidade consciente, a Gita, o Mukto eu ainda não conheci pessoalmente, a gente só fica trocando no online. Foi o Mukto que indicou. Um beijo, Mukto, pra você. E então isso tem conectado. O festival também tem me conectado muito com o pessoal do Tantra, mas eu já tinha a exploração pessoal minha. Sim. E quando eu faço workshop hoje, eu acredito que a ferramenta do Tantra, na massagem, na terapia tântrica, ela é muito fantástica. Ela tem muito valor. Mas eu sei de muitos casos, muitas experiências de pessoas que não foram positivas. Então, sim, às vezes eu faço workshop em São Paulo, eu juro por Deus, eu abro o Instagram e eu procuro, tipo, Tantra SP e mando uma mensagem pra terapeuta falando: gente, vem pro workshop. Eu vou. Me chama que eu vou. Vem, eu vou amar de ter no workshop. Me chama que eu vou. Porque, na verdade, você não tem assim um trabalho específico para terapeutas tântricos. É super importante a gente colocar essa ferramenta. Quem é um terapeuta tântrico formado no Sexological Bodywork, como você falou, né, não é só a questão do consentimento, né, tem outros fundamentos ali por trás, mas já é um caminho. Porque eu me lembro, quando eu atendia, né, no espaço aqui em São Paulo, 2021, ou foi 2022? Esqueci, por um dia desse. Às vezes a gente atendia casais, né? Então, atendíamos em 2 terapeutas. E eu venho do método do Sananda,
E essa outra terapeuta tinha uma base ali do sexológico. E eu ficava observando, porque ela falava muito durante a sessão. Mas ela falava porque ela estava sempre perguntando alguma coisa. Tá bom assim? Tá incomodando? Mais assim ou mais assado? Né? E, por um lado, eu acho isso super importante e eu faço também. Só que eu não faço na frequência que ela estava fazendo, para não tirar a pessoa ali da concentração também, né? Tá ali, de repente, está sentindo, está conectado, está ali em estado de presença e eu estou toda hora. E aí? Tá tudo certo? Tá incomodando? Tá não sei o quê? Pode tocar assim, pode tocar assado? Eu acabo tirando. Mas preciso, sim. É claro que a gente faz um acordo antes. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu acho que poderia, de repente, ter um trabalho assim voltado só para terapeutas tântricos, até porque é isso, a gente sabe, essa semana mesmo, infelizmente, eu soube de um caso, né, de uma pessoa que conheço, e infelizmente, né, vieram me contar de questões, que essa pessoa passou dos limites durante um atendimento com a massagem, e a mulher acabou saindo mais traumatizada do que entrou. Então, assim, mas também não é a primeira vez que a gente escuta isso, né? E eu não sei até que ponto, Ali, não passando a mão na cabeça de ninguém, mas às vezes, talvez por essa falta de diálogo e dessa abertura de falar sobre o que pode e o que não pode, por não, sei lá, não ter consciência ou não ter sido treinado para isso, o terapeuta acaba fazendo algo, tocando de alguma forma, enfim, passando um pouco do limite, mas ele não sabia que tinha esse limite e é algo natural do trabalho, assim, é um processo do trabalho. Só que você sabe, mulher como que é, né? Uma mulher traumatizada, que vem de violência e tudo, ela congela ali muitas vezes, ela não consegue dizer não e ela sai dali pior do que entrou. Então, assim, é bem delicado, sabe? Eu acho que a gente precisa, sim, de um treinamento nesse sentido, porque tá demais. 2024, mas tá demais. Sim. O que você acha disso? Eu até arrepio de te ouvir. Parte desse trabalho para mim que ressoa muito, que está conectado com a minha história pessoal de vida também. Como uma mulher que eu já me coloquei em situação de abuso, eu já passei por situação de abuso que eu não tinha necessariamente me colocado. Sim. Eu estou querendo desenvolver um treinamento para segundo semestre desse ano, ainda se tudo der certo. E tenho falado também com a Gueta, como que tu de repente trazer o consentimento para o Citantra. Importante. E colocando nesses espaços. Eu acho que tem 2 lugares aí que entram, né? Tem uma questão que eu até acredito, como eu nunca fiz uma formação, eu não sei dizer, mas eu acredito que tenha, que é relacionada a código de ética. Sim, temos. E tem a questão de que eu falo, quando a gente tem um grupo que a gente fala sobre consentimento, e é muito claro quando a gente vê alguma situação de abuso na mídia, os gatilhos pessoais. Pessoais e também conectados a gênero, né? Onde a gente vê que, tipo, muitos homens têm medo de um dia serem acusados de algo que eles acreditam que eles não fizeram, e as mulheres cansadas de sofrerem essa situação. E daí eu falo, gente, a verdade é que a gente vive numa sociedade não consensual. Então, todos nós somos educados dentro da não consensualidade. Então, todo mundo vai em algum momento, ter atitudes abusivas. Independente de sexo. Independente de sexo, o que acontece como a gente também vive numa estrutura que é um patriarcado, quando a gente olha para alguns cenários, a gente tem dinâmica de poder. Sim. Então, dentro da relação do terapeuta-paciente, você tem uma dinâmica de poder. É que nem guru. É que nem trabalho superior hierárquico, professor. Dentro de um patriarcado, você já tem uma estrutura de poder, que é o fato de que mulheres não têm o mesmo poder que homens. A gente não ocupa o mesmo lugar. Então, dentro do meu workshop, que eu faço prática de consentimento, em lugares onde, em tese, eu falo aqui, em tese, a gente está na mesma base de poder. Tirando eu como facilitadora, e eu não interajo com as pessoas, quem está ali é para estar na mesma estrutura de poder, mas não está. É uma ilusão, porque você é mulher, ali você já não está. Você é uma mulher preta, você já não está. Então, essa conversa é muito necessária. Todo mundo sai prejudicado por não havê-la. E dentro desses espaços de Tantra, tem ainda algumas nuances com relação a essa ausência de comunicação e que não precisa ser necessariamente... se a pessoa está ali tendo uma experiência orgásmica, você está fazendo uma checagem super elaborada, tem coisas que você pode estabelecer antes. Isso é muito engraçado, porque eu me considerava uma pessoa super vanilla, e daí, quando eu conheci o pessoal do BDSM, eu percebi o quão consensual eles são e o quanto, tipo, eu não precisava explicar nada para eles.
com relação a isso. A Play Party que a gente fez em Floripa era uma grande preocupação para a gente ancorar aquele espaço, que as pessoas tivessem a mesma base de consentimento. Só que a galera do kink, do BDSM, eles já vivem numa realidade onde não é não. A gente finge que não é não. Porque, na verdade, a gente ensina as pessoas que uma mulher, para se valorizar, tem que se fazer de difícil. Tem que se fazer. Tem que se fazer de difícil, né? Por causa da toxicidade que a gente tem com relação a ser dona dos seus desejos, né? Essa menina é uma puta, né? E os homens entendem, portanto, que tem que insistir. Então, a gente vive numa sociedade onde o não é não. Não é não. Carnaval tá chegando. Entendeu? Então, não adianta. E daí, a outra coisa que eu falo no workshop, que é muito interessante, a partir do momento que a gente olha para uma sociedade que ela é não consensual, que ela é extremamente ambígua, confusa e problemática, a gente cria a filosofia do não é não. Que, né, acabou de ser aprovada, inclusive, aqui no Brasil. Com relação ao sexo, a gente tem o sim entusiástico. Nos Estados Unidos, por exemplo, dentro da educação com jovens, eles falam do sim entusiástico. Você só vai para uma interação sexual se tiver um sim entusiástico. Só que ainda a gente vive numa dinâmica que é super binária. Então. Que ou é um não, ou é um sim. A maioria dos casos que eu conheço, onde... Pode falar palavrão? Pode. Onde dá merda, é uma zona cinzenta. Era tipo, porque a gente já tinha feito alguma coisa. Eu achei que... Porque é isso, consentimento para a gente se beijar não é necessariamente consentimento para uma mão no peito. Mas depois que tira... Então, tem essas nuances e tem o fato de que a gente não fala sobre nada disso. E daí, quando você narrou, por exemplo, a sua história de autoabuso, tem muita coisa que a gente faz também porque a gente é ensinado que é assim que se faz. Sim. Então, é triste. É triste. E a gente leva isso... Pode levar, também deve. Claro, questões de trabalho também, que costumam ser ambientes muito tóxicos, abusivos. E também passei por essa experiência péssima, né, de não ter voz altiva, de não poder posicionar. Porque a gente está falando de várias questões, né? Entre o patriarcado, entre o sistema capitalista, né? Porque é o nosso modelo de sociedade. Você vai ter que trabalhar para não passar fome, você se coloca nessa posição de ser humilhado, de ganhar pouco, Sim. de não poder, né, falar suas vontades, de repente cobrar um aumento salarial que você merece, uma promoção, um direito. Eu trabalhei numa TV no Ceará que, cara, era humilhante, assim. Eu trabalhei anos sem carteira assinada. Eu estou falando de uma TV que o dono é um deputado. Nem pode ser, né? Mas a gente sabe, os laranjas e tal. E assim... Sabe, como é que você fala não quando você tem que pagar o leite do seu filho? Você fala, não vou mais trabalhar. Exato. Então, é todo um sistema, né? É cultural isso. Mas eu achei interessante você falando, inclusive, se você tiver alguém para indicar do BDSM, porque aí eu não tenho conhecimento. Mas eu sei que em casa de swing, né, que já frequentei, não frequento mais, nada contra, só não é mais a minha vibe, mas acho interessante quem tem vontade de ir conhecer e tal. Mas ali eu não sei se eu falei aqui alguma vez, eu vou até trazer a menina também que tem um podcast, que eu quero trazer, né? Vou convidá-la, que tem um podcast que fala sobre vida liberal e tal, os casais liberais, fala de swing, de troca, de homenagem e tal. E eu sempre, né, observando na internet, o pessoal fica criticando, é putaria, não sei o quê, e falta de respeito. Eu disse, cara, pelo menos das vezes que eu fui, tinha muito essa questão do consentimento. Tipo assim, era um lugar que eu me sentia mais segura numa balada de swing, né? Porque tem ali o espaço, como é que chama? Danceteria, não é? Enfim, tem a boatezinha ali, você pode passar a noite só dançando, não precisa, mas você ficar pelado ali, ninguém vai tocar em você. Exato. A não ser que você queira ir lá também nos ambientes. Que eu achei muito interessante, porque as pessoas pensam que é o contrário, né? Que todo mundo passando a mão em todo mundo. Claro, às vezes você está passando ali no corredor, passou a mão, mas é tipo um convite e tal. Mas nada mais que isso. Eu vou te pegar, eu vou te beijar à força. Jamais. E você falando dessa questão do BDSM, eu acho interessante. Você tem conhecimento sobre como que funciona? Eu tenho, mas se você quiser, eu posso te passar uma pessoa para trazer que entende mais. Porque não desbravei muito. E é um mundo com muitas nuances, né? O BDSM é o bondage, a amarração, a BD, dominação, submissão e masoquismo, sadomasoquismo, se não me engano.
Então, tem muita coisa. É um mundo... É que nem quando você Da parte, né? abre o guarda-chuva de LGBTQIAP+. Então, assim, por mais que eu tenha contato, eu conheça, e tenho sempre fazendo... Tentando sempre fazer um trabalho inclusivo, eu prefiro trazer uma pessoa que possa falar do lugar de fala. Me indique sim. Estou Super precisando. E fala um pouquinho desses festivais, então, pra gente. Vai ter esse ano? Como é que vai ser? Vai ter esse ano, vai ser em março. Qual deles? O Sexibility. Tá. Vai ter Sexibility esse ano. Vai estar o Sexibility é um festival da Suécia, que acontece na Suécia há 13 anos. E chama Sexibility porque é essa visão de sexo com sensibilidade. E é um festival de sexualidade consciente, um festival sóbrio, onde você faz workshop o dia inteiro. E à noite tem um espaço de brincadeiras, um salão de jogos, para você experimentar com o que você praticou durante o dia. E no penúltimo dia tem uma festa incrível. E vai ser do dia 26 ao 31 de março, aqui perto, em Embu Guaçu. A gente está na 3ª edição, né? A primeira foi na Bahia, em Piracanga, em 2021. Ai, que delícia. E 2022. E ano passado foi no Rio de Janeiro, no Espaço Mundo de Oz. E você que está organizando? Isso. Você faz parte da organização? Isso. A gente... eu sou uma das coprodutoras. A gente é 3 produtoras brasileiras, né? E o sueco, que é o fundador do festival. Então, a gente é em 4 pessoas. Então, além dele, vem mais gente, assim, de outros facilitadores de outros países? Isso. É um festival internacional. Então, a gente tem facilitador internacional, ou da Suécia, ou dos Estados Unidos. Esse ano, a gente tem uma pessoa da Colômbia, parece ser incrível. E alguns brasileiros também. E daí, a gente explora vários temas relacionados à sexualidade. Então, tem workshop de Tantra, tem workshop de sexualidade xamânica, tem workshop sobre as emoções, tem workshop de consentimento. No primeiro dia tem só workshop de consentimento para todo mundo brincar do mesmo lugar, né? Para a gente dar uma base para todo mundo. E tem workshop de Shibari, de BDSM. A gente tem uma pessoa esse ano incrível que vai fazer uma experiência hipnótica, de hipnose para atingir orgasmo. Então é bem interessante. Eu quero ir. Eu vou adorar. Vai ser aqui pertinho, né? Aqui pertinho. Então, aqui pertinho. Tem assim, alguns nomes já confirmados assim do Brasil que possa divulgar? Os nomes que a gente tem confirmado, eu acho que a gente já pode. A gente está começando a divulgação esse ano no Instagram. Lulu Love Light vai vir, que é uma pessoa não binária que traz uma festa incrível aqui em São Paulo que chama Orgástica. Ela tem um trabalho com fototerapia, com sexualidade também consciente, faz laboratórios de sexualidade. A gente está com a Raquel Minaco, que é do projeto Espiral da Vida. Ela e o marido Ron, eles fazem um retiro que chama Corpo Selvagem de Amor, que é incrível também. Que tem um pouco, não sei se já ouviu falar do ISTA? Não. Tem um pouco da linguagem do ISTA, que é um evento internacional que traz essa sexualidade xamânica, conexão com as emoções. Bem legal. A gente está com Jaya também, outra Jaya. Jaya Devi. Isso. Eu sigo ela. Já convidei para esse podcast. Cadê Jaya? Sigo ela, gosto muito. Que legal, vou falar para ela. Fale, diga, ei, já te chamaram para esse podcast, cadê você? Não, é muito bom o trabalho dela, gosto muito. Aí a pessoa que vai fazer a experiência com hipnose chama Madame Dubá. É incrível também, ela faz performance no Le Cabaret. Sei. Quem mais? Marcos Bina, que tem um trabalho com sexualidade homoafetiva, faz retiro de homens, faz trabalho também com tantra. Ele é incrível. Nossa, vai ser uma delícia. É bem legal. E é de terça a domingo, menina? Isso. Aí a pessoa fica lá enfurnada em retiro. Fica lá enfurnada. A gente tem essa questão, né? Tem gente que fala, não dá para eu ir um dia. A gente fala, cara, a gente está co-criando um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis de brincar e se sentem o mais segura possível. Então a gente fala, não pode chegar depois. Não dá para vir para um dia. Porque é uma experiência para a gente criar junto. Sim.
E é isso, né? Você sabe que todo mundo passou por um dia de consentimento, né? Ia ser meio complicado. Você chega depois. A pessoa chega depois, no meio da Playroom, que é a nossa salão de jogos. E, tipo, onde que essa pessoa tava? Mas é bem incrível. Tem sido transformador na minha vida. Eu me conectei muito com o Sexability, ao mesmo tempo que eu me conectei com o trabalho de consentimento. E daí, hoje eu vou para a Suécia também. Eu ajudo a co-criar o programa dos facilitadores lá. Eu facilito lá. Me abriu porta para facilitar também em outros festivais na Europa. Tem sido bem incrível. Muito bom, muito bom. Mas voltando ao assunto, que ainda temos um tempinho para a gente bater um papo. Esse trabalho você faz tipo individualmente? É possível? É possível. Eu faço também individualmente. E eu tenho desbravado como fazer ele com casais. Porque é isso, é uma ferramenta incrível relacional também. Então, você ter a oportunidade de ter esse lugar, né, ancorado para ter essas conversas que muitas vezes a gente não se sente confortável, a gente não se sente livre, né? Dentro da sociedade, muito menos dentro do relacionamento, às vezes tem essas travas. Mas será que eu posso pedir? Será que eu não estou pedindo demais? Ah, mas se eu falar um não, a pessoa não vai se sentir rejeitada e, de repente, é meu companheiro, meu marido. Então, eu faço também em sessão individual. Eu estou engatinhando ainda, porque eu admito que eu gosto muito de trabalhar com grupos. Eu também. E eu também sou... você leu a minha bio, né? Está escrito que eu sou nômade, e as pessoas perguntam, você é nômade digital? Eu falo, gente, digital eu sou muito pouco. Eu estou precisando ser mais. Eu estou querendo fazer curso online, mas ainda estou engatinhando no mundo digital. Se quiser, eu te ajudo, tem experiência. Estou dando mentorias, inclusive, para terapeutas que querem entrar no mundo digital e viver de vendas de curso online, que é o que me sustenta hoje, né? Graças a Deusa e graças a mim mesma. Maravilhosa! Viva a Deusa! Vou falar para você, não é brincadeira, viu? Mas voltando, era isso que eu ia te perguntar mesmo, né? Como que trazer, então, essa coisa do consentimento para dentro de um casamento, por exemplo, de 20 anos, né? Porque eu tô cansada, um modo de falar, né? Mas eu tô cansada de atender mulheres que não, né, dizer que fazem coisas, aquilo que eu falei no começo, né, que fazem coisas no sexo ou não só, né, mas no dia a dia, na rotina ali, porque é o papel, aprender o que é o papel da mulher, que tem que ser assim, ou muitas vezes na cama a mulher que tem um desejo que não, como que vai falar? Né? Ou o homem também, vice-versa, né? Tipo, um desejo, uma fantasia, uma coisa que não tem essa abertura para falar. E às vezes cai na traição, também não justificando, mas espera aí, o ser humano não é preto no branco, né? Então pode acontecer. Como é que a gente faz isso, gente? E sem se separar. Sem causar uma separação. Exato. Isso é parte da questão, né? Porque às vezes, eu fiz tantas mudanças na minha vida e, às vezes, alguém virava para mim e falava, nossa, eu jamais conseguiria. Aí eu falei, mas você quer? Porque o primeiro passo é você querer. Então, é muito difícil você iniciar qualquer processo de mudança e, às vezes, o que eu vejo muito dentro de relacionamento é um quer e o outro não quer. Isso. E daí é muito difícil. Como é que você... A gente não tem como fazer o outro querer. Então, parte desse trabalho de consentimento, eu falo, o consentimento primeiro, ele se inicia quando você tem autonomia de escolha. Então, assim, se você precisa pagar suas contas e seu chefe chega e fala, você pode fazer hora extra e ele não vai te pagar hora extra, isso é um pedido? Não é um pedido. Não é um pedido. Ele fala, você pode, porque ele está querendo parecer fofo. Não é um pedido. Então, tem mulher em relacionamento que ela não vê uma possibilidade de sair do relacionamento. Então, sim, muito, nossa. Não tem autonomia de escolha. Mas, a partir do momento que as pessoas querem, aí dá para começar a conversar, né? Aí dá para começar a criar um espaço onde você está disposto a se vulnerabilizar. Essa é outra coisa linda do consentimento, que a Betty Martin, a minha professora, fala, né? A gente acha que dar e receber é só sobre o que a gente quer. Mas existe o que eu quero e o que eu estou disposta. Quando é sobre o que eu quero, eu faço um pedido. A única forma íntegra de eu ter o que eu quero é pedindo por isso, quando envolve outra pessoa. Sim. Quando é sobre a outra pessoa com quem eu estou interagindo, com quem eu estou me relacionando, e é o que ela quer, o que eu tenho que checar em mim, às vezes é se eu estou disposta. A gente tem essa doença do amor romântico de, eu só quero se você quiser também. E, cara, nem sempre duas pessoas vão querer a mesma coisa. Muitas vezes, dentro de um cenário sexual, principalmente quando a gente está ensinando sexualidade para jovens, eu acho bom ensinar que procure o sim entusiástico.
procure duas pessoas querendo muito. Mas a gente sabe que muitas vezes, sei lá, de repente você tem um desejo, digamos que a gente está se relacionando já. Você tem um desejo de explorar um toque anal. Eu não tenho um desejo de tocar um ânus. Isso. Mas eu estou disposta para o seu prazer? Se eu sentir prazer com o seu prazer, isso é um bônus. Não é sobre mim, é sobre você. E isso também se traduz para o tratamento terapêutico, né? Para um terapeuta tântrico. Quando você é um terapeuta tântrico, você está sempre servindo. Nunca é sobre o seu prazer. Você sentir prazer, não, na minha visão e na visão do consentimento, não significa que tem alguma coisa errada. Só que você não segue o seu prazer. Porque não é sobre você naquele momento. É sobre o seu paciente, cliente. Como vocês chamam? Exatamente. Cliente ou interagente? Interagente. É isso mesmo. É exatamente isso. Mas isso é falado. Eu sou professora de uma formação, né, em terapias tântricas. Somos, acho que, 7 ou 8 professores. Não sou eu sozinha. Inclusive, se tiver interesse, a nossa formação tem 350 horas. Temos a chancela do MEC. Então, vem aí como curso de especialização, enfim. Sabe, né? Entrar em contato aqui com a Jaya. Eu passo as informações. Mas a gente fala exatamente isso, né? Não é sobre você. E tá tudo bem sentir prazer, sim. Gente é humano, né? Mas, e é por isso que o processo da formação em terapia tântrica precisa passar pelo presencial, porque você precisa passar pelo processo e se desenvolver para que você saiba gerenciar essa energia que vai surgir, pode surgir, durante o atendimento. Mas quando você tem essa clareza que não é sobre você, e aí eu acho que onde entra, inclusive, vou falar até com o Firak, que é o cabeça da escola Mahara, para de repente a gente levar você também para dar um dia de aula, de repente, para os nossos, ou mesmo online, né, que pode ser feito, para aprofundar mais isso, sabe? Porque fica meio confuso, sabe? Sim. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, a gente sai meio tonto assim de formação. E, né? tem essa questão de como a gente não é ensinado a comunicar sobre os nossos desejos, a gente não faz essa distinção sobre o que é meu e o que é seu. Muitas vezes, tanto em terapia tântrica, mas assim, você está numa massagem. Quando o profissional ele faz uma checagem, muitas vezes a checagem vem de um lugar de assim tá bom? Ou tá tudo bem? Isso. Esse tipo de checagem pressupõe que eu estou perguntando assim tá bom? Qualquer resposta que não seja sim, significa que não tá bom. Entendeu? Sim. A forma como a checagem ela é formulada já é uma armadilha. Tá tudo bem? Tá tudo bem significa que eu estou checando o mínimo. Não é sobre se isso tá tudo bem. É sobre o que você quer. Você veio aqui porque você quer alguma coisa. É sobre você. Eu falo, quando eu ia em massagem, porque eu tava com uma dor no ombro, e daí eu explicava exatamente que eu tava com uma dor no ombro, e o cara, tipo, me massageava no meio da coluna, me massageava na perna, e, tipo, tá agradável, mas se eu sair com nó, eu vou sair muito puta dessa massagem. Nossa, meu marido faz isso comigo, eu fico tudo. E daí, por exemplo, olha a diferença entre tá bom assim e é esse o toque que você quer? É essa intensidade? Isso. É diferente. Né? Essa pressão que você quer? Porque daí não é que tá errado. Se eu pergunto, tá tudo bem ou assim tá bom, eu já tô meio que colocando a pessoa numa situação de falar, cara, não tá bom. Então fica muito mais dramático. Então eu acho que também tem isso da comunicação dentro do consentimento. A gente fica com receio de comunicar porque, puta, eu não quero fazer a pessoa se sentir mal. Eu não quero ser escroto, não quero que a pessoa se sinta rejeitada. Mas não é o não, sai daqui, vai tomar no cu, tô odiando isso. Sim. Só que não é o que eu quero. Tá bom, entendeu? tá ok. E tipo, pô, eu não vim aqui pagar pra sentir que tá ok. É um ajuste ali na comunicação que passa batido, né? A pessoa fala na maior boa intenção, mas de fato não dá muita abertura. Dá para ser mais específico. Sim. Né? E às vezes trazendo essa ferramenta, por exemplo, para uma terapia tântrica, a pessoa, ela, além de tudo que ela já tem a oportunidade de vivenciar numa terapia tântrica, ela também vai ter esse insight de caralho, eu não sei me comunicar nos meus relacionamentos. Eu não sei, para além da abertura de consciência com relação à sexualidade que o Tantra já proporciona, tem essa outra virada de chave que, às vezes, um terapeuta tântrico ele pode passar uma sessão só dialogando ali com a pessoa. Sim.
Sim. A gente, como eu falei, a gente já faz isso, mas eu acredito não, dá para aprofundar, dá para melhorar, dá para aperfeiçoar, né, esse diálogo, essa conversa. E, enfim, podemos conversar sobre questões profissionais em off. Mas me veio uma coisa agora, passou pela cabeça. O que eu ia falar com você? Peraí. Não sei por que me perdi. Tá acabando o tempo, né? Ela já tá ali, ó, só de olho. Mas, poxa vida, tinha alguma coisa que me fugiu. Mas, enfim, como está acabando o nosso tempo, infelizmente, você falou do que vai ter o festival, né? Já falamos. Mas como que a pessoa faz para te encontrar, já que você é nômade? Eu tenho passado bastante tempo em São Paulo, até por conta do festival. Então, até março, em São Paulo, região, né? Eu comentei com você que eu estava voltando de Ilhabela, eu tenho passado um tempo em Ilhabela. O melhor jeito de me encontrar é o meu Instagram. Alessandra Beer. Que nem cerveja, B-E-E-R. Mas você bebe? De vez em quando. Eu ia falar que não. De vez em quando. Já bebi mais que nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Mas eu admito que hoje em dia eu prefiro vinho do que cerveja. Eu te entendo. Eu cheguei nos 34, tô quase nos 35. A gente vai começando a entender, né? Mas @Alessandra Beer, com 2 Es, porque quem tá ouvindo no Spotify não vê, então, né? Quem quiser seguir, aí lá tem todas as informações, os próximos eventos, né? Isso. No link da bio tem os próximos workshops. Muito bem. Então, Ale, obrigada. É sempre assim, né? Eu sempre quero ficar conversando, mas o tempo sempre acaba. O que, por um lado, é bom, porque aí a gente já deixa o gancho para um próximo episódio, de repente, uma próxima entrevista. E espero que os nossos laços se estreitem aí profissionalmente, tá bom? Adorei o tema, quero entender melhor, quero me aprofundar. E é isso, as portas aqui do Prazer Tantra estão abertas para você. Tá bom, meu amor? Gratidão mesmo por ter aceitado esse convite. Muito obrigada, eu adorei te conhecer. Adorei, eu dei uma pesquisada, fui conhecer mais sobre o podcast, sobre o seu canal também. Fiquei super empolgada e vamos continuar trocando, se conhecendo. Trocar figurinha, sim. Vai ser incrível. É isso mesmo, meu amor. Obrigada. E obrigada a você também, né, que ficou com a gente até agora em mais um episódio aqui do Prazer Tantra. Já se inscreveu no canal? Já seguiu a gente nas redes sociais? @prazer_tantra. Lembrando, a agenda da Jaya aberta lá no link da bio do Instagram. Tem o link também para o WhatsApp de contato, tá? E você sabe, como sempre, novamente a gente deseja uma semana maravilhosa, com muito prazer, muitos orgasmos. Lembre sempre que evoluir é sim prazeroso e coloca aí na tua agenda que próxima terça-feira às 20 horas tem mais um episódio especial para você. Boa semana para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.